Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando aqui o segundo debate sobre RSC, com a proposta apresentada pelo coletivo Ressignificar ao Comando Nacional de Greve. Nós temos como convidada hoje a Lisandra Nadal. Ela foi uma das elaboradoras do projeto de RSC da corrente deles, e ela vai tirar todas as nossas dúvidas, fazer a apresentação dos diferenciais que a proposta deles traz, e a gente espera que seja um debate pacífico. A gente lembra que não tem aqui ninguém inimigo de ninguém. Nesse momento, nós temos que nos unir para que a gente consiga chegar na melhor proposta possível, para que a gente possa, sim, lutar, brigar com o governo para que ela seja aceita e incorporada na nossa carreira. O RC é uma oportunidade para todos nós garantirmos uma ascensão na carreira através dos IQs, né? Em algumas propostas, o RC será um caminho alternativo ao IQ. E aí a gente vai conhecer todas para a gente poder ter embasamento para nós, depois, quando descer a orientação do Comando Nacional, a gente possa votar e escolher o melhor caminho. Então, eu quero passar aqui a palavra para a Carla Vicentim, que é também representante do Comando Local de Greve, que está organizando aqui esse evento com a gente. Depois, para a Marcélia, que é nossa representante do GT Carreira. E aí, finalmente, a gente pode passar para a Lisandra. Agradeço a todos e todas pela presença, que seja um bom debate. Muito boa tarde a todos e todas companheiras. Abro aqui a minha fala agradecendo muito, Lisandra, a sua honrosa participação. Em nome de toda a nossa categoria, eu já agradeço antecipadamente esse carinho, esse cuidado, onde nós aqui estamos todos reunidos no propósito da gente poder concatenar as nossas ideias, da gente poder chegar aí a um ponto comum naquilo que o RSC pode trazer de benefícios para todos nós tais aqui, de todas as nossas IFES, IFETs, CEFETs, instituições, e desde já nós estamos assim muito ávidos para poder continuar aprendendo um pouco mais com cada um de vocês. Então, assim, a gente consegue entender que um debate é sempre uma oportunidade do exercício da democracia antes de tudo. E é isso. A minha fala é no sentido de deixar assim o meu mais querido agradecimento pelo seu carinho e boa vontade, daquilo que você pode passar hoje para a gente, e depois que terminar, se tiver a chance da gente poder se abrir um pequeno espaço de fala ou de perguntas, né, de sugestões. Mas é isso. Boa tarde para todos e vamos ao debate. Obrigada, viu, Lisandra? Já posso dar início? Marcélia, só um momentinho. A Marcélia pelo GT Carreira. Lisandra, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu interesse e o seu compromisso, tanto na questão do RSC, para atender a gente, como na questão da participação na greve, né? Eu entendo que o pessoal está trabalhando muito nessa greve, e especialmente o pessoal daqui de Juiz de Fora, Governador Valadares, o Comando Local de Greve e também os funcionários do Sintufijuf, que é o nosso sindicato. Então, eu quero agradecer muito a esse pessoal aqui, tanto, voltando, Juiz de Fora e Governador Valadares, que estão participando, estão apoiando, estão levando essa greve para frente e trabalhando muito. Eu sei de pessoas que não estão nem conseguindo dormir com tanta preocupação, né? E também com esperança, né? Eu desejo que, mesmo que a gente não consiga integralmente o que nós estamos pedindo nesse RSC, eu estou achando que não vai ser uma luta muito fácil, mas que pelo menos essas discussões e todas as lives que a gente está assistindo, essa promoção do comando local, isso sirva para nós atentarmos mais para as nossas atividades, para nós
pedirmos mais ao pró-reitor, por exemplo, o pró-reitor hoje de planejamento está fazendo levantamento de gastos para 2024, então que a gente atente mais para isso, para os nossos direitos de pedir passagens, de pedir ajuda para participar de eventos, e a gente também se preocupe mais em registrar as nossas atividades, e que a gente assim, atente mais para a nossa carreira de modo geral. Tanto os aposentados como os futuros aposentados, que hoje estão começando a sua carreira e estão precisando muito de ter um ganho maior no início da sua carreira, para ter uma média maior. Então, que todos esses tais se preocupe de maneira global com a sua carreira. Eu estou aqui, estou tentando conter a Vênus, que vai participar também da live. Essa é a Vênus, toda vez é isso. Obrigada. Obrigado, Marcela. Eu queria agradecer ao companheiro Paulo Vitor, que se dispôs a vir para assumir agora a reunião, porque eu vou ter que me ausentar. Paulo Vitor, você quer fazer uma fala de abertura ou passo para a Lisandra? Acho que a gente pode seguir com a apresentação já de uma vez, não precisa da formalidade, não. Tá, joia. Lisandra, agora a reunião é toda sua. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua disposição. Obrigada, Felipe. Queria agradecer primeiro o convite, né, da entidade do Sinto Feju, os companheiros daí, companheiras de luta. Meu nome é Lisandra Nadal, eu sou auxiliar de biblioteca nível C, né, do IFPR Campus Jaguariaíva. É um município de 37 mil habitantes aqui do interior do estado do Paraná, e eu estou nesse cargo desde 2017. Então, eu entrei bem recentemente na carreira TAI, estou nesse processo de aprendizado junto com todos vocês aqui também, né? E eu achei muito bacana os comentários de vocês a respeito de que realmente está sendo minha primeira greve aqui no IFPR, né, na carreira TAI, e eu entendo que está sendo uma greve diferente, mesmo para quem já participou de outras greves, né? Porque está sendo a primeira greve forte dentro desse novo contexto global aí das ferramentas digitais. Ainda na última greve lá, 2015, nas movimentações ainda 2016, 2017, a gente ainda não tinha esse acesso tão facilitado, né? Então, eu acho que tem as suas dificuldades, mas também tem suas vantagens, como proporcionar esses momentos, como agora, da gente fazer trocas entre as entidades, né? Eu queria agradecer muito o convite e dizer que me sinto muito, muito honrado de estar compartilhando esse momento aqui com vocês. Eu faço parte do coletivo Ressignificar, que é da chapa cotista, né, dentro da Fazubra, e a gente construiu, a partir do nosso coletivo, uma proposta nossa de RSC. Como eu comentei, eu venho da realidade do Instituto Federal, então a gente tem um contato com os docentes do ensino básico, técnico e tecnológico, que são quem hoje tem um RSC, né, dentro desse universo das instituições federais de ensino. Então, a partir dessa realidade, desse contato que a gente tinha, a gente tentou trazer algumas reflexões de como que seria um modelo do RSC para a carreira do PCC-TAI. Então, foi a partir disso que a gente analisou o que já existia de propostas de RSC e refletiu a partir do que a gente tem dentro do PCC-TAI de possibilidades para um RSC. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação que a gente fez para o Comando Nacional de Greve. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar minha tela aqui. Só a aba. Vou diminuir um pouquinho aqui só para não ficar ruim para vocês lerem, mas também não ficar cortando muito o slide. Então, algumas considerações iniciais que a gente fez a respeito do RSC foi, como eu falei, a questão do contexto, né? Então, a Fazubra, ela no ano passado, ela teve a realização do Confazubra, né?
e depois teve a plenária nacional nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, que tratou sobre a carreira, né, sobre quais que são as propostas de carreira. E aprovou esses, como proposta, dentre as propostas para carreira, o RSC, mas de forma conjunta com outras propostas, né, que é a proposta da matriz da carreira lateralizada, os 3 níveis de classificação, aceleração da progressão por capacitação, 12 padrões de vencimento básico e 8 níveis de capacitação. Então, a aprovação do RSC, ela foi feita dentro deste contexto, né? E ainda não tinha sido debatido e nem aprovada nenhuma proposta de RSC até a aprovação em plenária dessas propostas de carreira pela FASUBRA, né? E até o momento a gente não foi realizado um debate aprofundado sobre a proposta de RSC e nem aprovação em plenária pela FASUBRA. Então, pelo que foi deliberado na plenária, as propostas da categoria para carreira, eles devem ser pensadas de forma integrada, garantindo coerência à concepção do PCCETAI como sendo um instrumento de gestão democratizada. Então, como eu comentei, né, a gente não tem ainda uma proposta de RSC debatida e nem aprovada, ou seja, ainda é necessário ampliar esse debate e essa discussão sobre esse tema, e que a figura do reconhecimento de saberes e competências que a gente tem como base, por enquanto, é a da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, que são principalmente os docentes dos institutos federais e dos IEFs, que consta na lei de 2012, ou seja, também ainda é um instrumento que é recente, né? Falando um pouquinho, então, da questão do RSC para a carreira EBTT, que é a carreira que a gente chama dos professores do ensino básico, técnico e tecnológico. Para eles, o RSC, ele foi construído considerando a equivalência da titulação exigida. Ou seja, o RSC deles foi construído para fins de percepção da retribuição por titulação. Ou seja, nasceu para ser vinculado com a titulação. Por que para a carreira deles foi feito essa concepção? Porque o RSC ele foi feito para suprir uma demanda que os docentes das escolas técnicas, muitos deles não possuíam mestrado, doutorado, e eles precisavam, a partir do momento que teve a criação dos institutos federais, os institutos federais, a concepção deles é trabalhar ensino, pesquisa e extensão desde o ensino básico. Então, era interessante que eles buscassem essa titulação. Por isso, foi criado o RSC como uma forma de incentivo para que eles já tivessem alguma forma de retribuição financeira e continuassem buscando aumentar a sua titulação. Então, foram estabelecidos 3 níveis de RSC, um nível equivalente à titulação de especialização, um equivalente ao mestrado e outro equivalente ao doutorado. Então, essa foi a perspectiva na qual foi criado o RSC para a carreira EBTT, para que todos buscassem aumentar a sua titulação. Então, a partir da construção desse RSC dos EBTT, começou uma mobilização dos técnicos dos institutos federais para debater também um RSC para os tais. E começou-se a conceber, tanto no âmbito do Sinasef, quanto no âmbito do FORGEP, ou seja, das gestões das instituições. Então, ele partiu como modelo do modelo construído para a carreira EBTT. Ou seja, foi feito um paralelo, digamos assim, entre a retribuição à titulação e o nosso incentivo à qualificação. Então, como que é a questão do RSC na carreira TAI? A nossa carreira, o nosso PCCETAI, já desde a concepção, ele já traz esse princípio do reconhecimento de saberes e competências, está lá na nossa lei. Porém, ele traz que, dentre os princípios e diretrizes para a gestão de cargos do PCCETAI,
A fundamentação para a criação de um RSC são os saberes e competências construídos na experiência de vida e trabalho do STAI. Tá? Então, como é que está lá na lei? Lá no artigo 3º, é o reconhecimento do saber não instituído, resultante da atuação profissional na dinâmica do ensino, pesquisa e extensão. Vocês percebem a diferença do que eu mostrei ali anteriormente do RSC e BTT? O deles era vinculado à titulação para o objetivo de aumentar a titulação. O nosso deixa claro na lei que é para reconhecer o saber não instituído e que resulta na atuação profissional nossa no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, conceitualmente, o nosso reconhecimento de saberes e competências, ele é diferente da dos docentes de BTT. Então, a gente já tem outros pontos dentro do nosso plano de carreira, dentro do PCCETAI, que tratam da questão da capacitação, da titulação, da educação formal, né? Então, a gente entende, enquanto coletivo Ressignificar, que o RSCETAI, ele deve funcionar como uma valorização da instituição dos fazeres destacáveis e relevantes que extrapolam as atribuições do cargo que a gente ocupa e que demonstram saberes e competências através do vínculo institucional e que contribuam para o desenvolvimento da instituição, ou seja, que estejam atrelados ao plano de desenvolvimento das instituições federais de ensino. Então, para nós, o RSC, ele deve se constituir como um incentivo que reconheça saberes e competências fundados não na educação formal, nem equivalentes a essa. Então, o RSC, ele não pode ser visto também como mais um instrumento de uma recomposição salarial, de uma gratificação. Não, ele tem que ser visto a partir da ótica de que ele é uma valorização da prática posta a serviço dos objetivos da instituição, além do cumprimento das atribuições que já são previstas no nosso cargo quando a gente ingressa no concurso. Então, esses são os princípios que a gente considera importantes para serem considerados. O que seriam esses saberes? Seriam saberes construídos através do cotidiano, da experiência de vida e do trabalho anterior ou posterior ao ingresso na instituição, porém que se reflitam num saber prático e de construção de competências a partir daí. Então, não se trata em você estabelecer uma equivalência entre um saber formal e um saber não formal. Tá? E a gente considera essencial que ele seja devido a aposentados e pensionistas, uma vez que o reconhecimento e os saberes que a pessoa contribui para a instituição não possuem prazo de validade. Dando um exemplo prático, pessoas que participaram, por exemplo, no desenvolvimento de um projeto dentro da instituição, de um laboratório inovador, por exemplo, um técnico de laboratório que trabalhou dentro desse projeto. Aquele projeto depois foi implantado e permaneceu na instituição, ou seja, é um saber que trouxe sua contribuição e permaneceu na instituição, mesmo depois que ele deixou a instituição, se aposentou, ou enfim, infelizmente veio a falecer, alguma coisa assim. Então, ele deixou esse saber, essa competência que ele tinha, ele deixou aquilo de alguma forma na instituição, ou passou aquele conhecimento para alguém que permaneceu na instituição. Então, a gente entende que o reconhecimento ele não pode ter prazo de validade, porque as consequências dele não têm prazo de validade. Então, a partir disso, estabelecendo esses como princípios e diretrizes para a gente orientar nossos estudos, a gente partiu para ver algumas definições do que seriam, então, saberes e competências, né? E a gente pegou alguns que a gente achou interessante na bibliografia para nos guiar. O primeiro, ele traz sobre o conceito de competência, que ela não se limita a um estoque de conhecimentos teóricos e empíricos, e que ela é uma inteligência prática para situações que se apoiam sobre os conhecimentos adquiridos. Ou seja, ela não pode ser expressa simplesmente por cursos formais, por horas de capacitação. Não, precisa ser um reflexo prático que se apoia nos conhecimentos que foram adquiridos. Como eu disse, né, o PCCETAI ele já prevê
progressões por capacitação, ele já prevê incentivo à qualificação, ou seja, a gente já tem outras formas de reconhecimento do saber formal. Então, o RSC ele tem que complementar e não equivaler ou substituir essas outras formas. Da mesma forma, esse outro autor fala que o saber ele é histórico e socialmente acumulado. Isso é muito relevante para nós, principalmente dos institutos federais, que a nossa concepção de pedagogia é a pedagogia histórico-crítica, né? Então, essa questão do conhecimento, que ele não é simplesmente aquele conhecimento formal, propedêutico, né? Ele é um saber construído socialmente, ele precisa trazer os impactos sociais, né? E ele vem tanto da vida pessoal quanto da profissional. E que o conjunto de saberes atualizados, adquiridos e necessários para a prática de uma profissão, ela não provém somente das instituições de formação e dos currículos. Então, esse foi o nosso embasamento, né? E, então, a gente construiu a nossa definição do RSC. Então, para nós, o RSC ele é um instrumento no PCCETAI de incentivo ao reconhecimento dos saberes e competências adquiridos pelo servidor ou pela servidora técnica administrativa em educação ao longo de sua vida de trabalho e demonstrado em práticas que extrapolam as atribuições do cargo exercido ao longo da sua vida funcional e que contribuem notoriamente na instituição federal de ensino para o plano de desenvolvimento institucional e deve ser, e é devido a servidores ativos, aposentados e pensionistas a partir da data do seu requerimento. Então, essa foi a definição que a gente estabeleceu para o RSC. Então, esse foi o nosso caminho, né? Então, a partir disso, a gente começou a pensar como que a gente poderia estruturar esse processo do RSC. Então, algumas coisas que a gente trouxe para diálogo, né? Primeiro, que ele precisa estar previsto na lei do PCCETAI de forma clara e genérica e ser regulamentado através de um decreto proposto pela Comissão Nacional de Supervisão da Carreira. Por que isso? Porque, como a gente falou lá da definição que a gente estabeleceu congressualmente, na plenária, que a carreira ela tem que ser pensada de uma forma integrada. Então, a gente não pode simplesmente votar de uma forma isolada uma proposta de RSC. Precisa haver um debate, ser construído no âmbito da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira. A CNSC e a CIS, elas precisam ter um papel na regulamentação e fiscalização de todo o processo. Então, no nível local, a gente propõe que a CIS, que seja responsável por formar comissões paritárias com representação de gestão, pode ter representação da gestão também, e que tenha caráter permanente, podendo os membros serem substituídos quando necessário. Hoje, para o RSC dos docentes e BTT, eles possuem uma comissão dentro das instituições que é responsável por analisar os processos de RSC e estabelecer os critérios, né, quais são as atividades que vão pontuar, qual que é a pontuação necessária para cada nível, e inclusive isso hoje gera alguns problemas, né, porque cada instituição estabelece os seus próprios critérios, então fica divergente muitas vezes. Em algumas, o pessoal comenta que é mais fácil, em outras é mais difícil você obter um RSC. Então, por isso, a gente considera imprescindível que a CIS seja responsável por essa atividade. Haverá 3 níveis na nossa proposta, né? A gente pensou em 3 níveis de RSC, conforme a complexidade das atividades. Ou seja, o reconhecimento de saberes e competências não é vinculado à titulação formal e não é diferente para cada nível, para nível A, B, C, D e E. Não. O que vai determinar o nível do RSC é a complexidade da atividade e não o cargo que a pessoa ocupa, nem o nível de classificação no qual ela está, e nem a titulação ou a capacitação dela. E esses percentuais, a gente sugeriu percentuais de 25%, 40% e 55% para esses 3 níveis de RSC, valendo para todo, como eu disse, em cima do vencimento básico de todos os níveis de classificação. E a escala de complexidade, que determina o nível de obtenção do RSC, estaria vinculada, então, à complexidade das atividades. Então, o primeiro nível, que seria esse que a gente sugeriu, 25%, seria o nível de atividades de apoio, integração e participação. O segundo nível seria de atividades de planejamento e execução.
E o terceiro nível, atividades de coordenação, autoria, representação institucional, ou seja, de maior nível de complexidade. Aqui ficou errado, depois a gente reviu esse valor. A gente colocou a partir de 4 anos para a pessoa poder fazer a primeira solicitação do RSC. Por que a gente alterou? Porque agora, com essa nova tabela, né, a gente vai passar para 19 padrões e, como eu disse, né, a gente tem que pensar de forma integrada a reestruturação da carreira, e o interstício para progressão vai diminuir para 12 meses, né? Então, a gente entende que 10 anos ficaria muito tempo, então a gente repensou para 4 anos. Esse interstício aqui está errado na apresentação. A solicitação, ela deve ser acompanhada no memorial descritivo, uma documentação comprobatória, e a comissão responsável que vai ser responsável pela argumentação, e ao longo da vida funcional, ele pode solicitar mais de uma vez a revisão do RSC, sendo mantido o interstício de 4 anos para solicitação, ou prazo menor. Essa questão do prazo a gente considera que é muito tranquilo para dialogar. A gente estabeleceu mais diretrizes, né? E algumas outras posições que a gente colocou foi a respeito das dimensões nas quais poderia ser trabalhado essa questão das atividades, né? E quais atividades pontuariam para o RSC, né? A gente pensou nas dimensões institucional, gestão, acadêmica, representação política de classe, pensando como a gente colocou, na atividade que resultou dessa representação, não meramente a representação política e de classe, e as dimensões técnico-profissionais, né, do dia a dia. Então, aqui eu não vou detalhar, né, a gente só colocou aqui na proposta, dentro de qual dimensão, o que a gente consideraria, né, como possíveis atividades para pontuar no RSC, mas, como eu falei, essa questão, a gente entende que o mais importante é a gente estabelecer as diretrizes. O detalhamento é muito mais fácil da gente dialogar sobre, né, dentro dessas várias propostas que tem de RSC entre os coletivos. Então, considerando essa necessidade de debate, a gente entende que o RSC ele deve constituir uma reivindicação a ser implementada em médio prazo. Ou seja, nesse momento a gente defende que seja batalhado para que o RSC seja regulamentado na lei do PCCETAI, seja colocado uma previsão do RSC no PCCETAI, e que a partir disso seja debatido dentro da CNSC os pormenores, né, para implantação a médio prazo. Então, a gente construiu um texto genérico de lei junto com o coletivo da CTB, né? Então, esse texto genérico que seria para alterar na lei do PCCETAI. Deixa eu acessar aqui, que como eu falei, só a questão das atividades, né? A gente colocou 13 níveis de indicadores de atividades, e a previsão genérica do RSC em lei, que é a mesma previsão da CTB, que seria, fica instituído o incentivo de reconhecimento de saberes competentes a todos os servidores, ativos, aposentados e instituidores de pensão, que durante sua vida funcional ativa na IFE preencheram os requisitos para aquisição desse incentivo, considerando o patrimônio profissional na forma de regulamento da CNSC. O RSCETAI é um instrumento de gestão da carreira que visa reconhecer esses saberes e competências ao longo da vida profissional, dentro e fora da instituição, que comprovadamente contribuíram com relevância e efetividade para o desenvolvimento institucional da IFE, onde atuam ou atuaram, mediante critérios objetivos. Não haverá vinculação do RSC à progressão por capacitação e à progressão por mérito, que já são estabelecidos na lei, e o incentivo ao RSC é hierarquizado em níveis de complexidade, que corresponderão a percentuais do vencimento básico, conforme pontuação obtida e critérios a serem estabelecidos em regulamento próprio. Então, os incentivos RSC não são acumuláveis, ou seja, você não pode acumular o RSC 1 com o 2 com o 3, e serão incorporados aos proventos de aposentadoria e pensão, e o incentivo RSC será devido a partir da data do seu requerimento. Aqui a questão de que cabe a CNSC regulamentar, né?
e que a gente colocou no texto genérico da lei 90 dias a partir da alteração na lei, a partir da instalação, né, daí para que os servidores possam começar a ter acesso ao direito ao RSC, conforme regulamentação. E que a CISC fica responsável pela fiscalização dessa implantação. Então, em resumo, a nossa proposta, a gente demanda que seja um reconhecimento de saberes e competências dos tais, ou seja, específico para a nossa carreira, não um copia e cola de outra carreira, né? E que ele seja, sim, já na lei previsto para ativos, aposentados e pensionistas de todos os níveis de classificação de forma indistinta, sem vínculo com capacitação ou com a titulação. E agora, essa era a minha apresentação, aí agora eu abro para as dúvidas de vocês. Muito obrigado, Lisandra. Eu vou acompanhar aqui quem já tinha levantado a mão para fazer as perguntas. Primeiro, Marcélia. Fica à vontade, Marcélia. Eu vou abrir aqui. O meu nome é Marcélia, eu trabalho no campus de Juiz de Fora, no Arquivo Central. E eu já li o texto da Ressignificar, né? E eu achei muito interessante aquelas reflexões teóricas sobre a questão do RSC. E agora, vendo a Lisandra falar, achei ainda melhor ainda, assim, achei muito boa a apresentação, muito interessante. Mas eu gostaria de perguntar duas coisinhas. Tá colocado ali na página 3 que os conhecimentos que o TAI adquiriu durante a sua vida de trabalho vão ser considerados, né? Então, quais seriam esses limites? Se é desde que ele entrou no PCC-TAI ou em qualquer momento da sua vida, né, da sua vida funcional. Ou foi a partir do momento que ele entrou em uma instituição federal de ensino. E a outra questão é que ela mesma já até adiantou, essa questão do interstício de tempo para requerer um RSC, é uma questão que pode ser assim, negociada, né, vamos colocar assim, que não é fácil de dialogar, como ela disse. Eu gostaria de frisar bem o que eu penso a respeito de esperar 4 anos de ingresso numa IFE para pedir um RSC. Eu fico imaginando que o RSC, como ela bem colocou, é um sinal de valorização das nossas atividades, né? É um sinal muito firme que a instituição vai nos dar, né? É firme porque se traduz em gratificação. Então, um TAI que entra hoje na UFJF, por exemplo, e ele entra com um curso além do que o seu cargo exige, esse TAI, imediatamente, ele vai ter um incentivo à qualificação. Mas aquele que não tem, ele vai ter que esperar 4 anos ainda para pedir o RSC. Então, o que esse TAI, que tem que esperar 4 anos para pleitear um RSC, ele vai ver que aquele outro, imediatamente, já passa a ter uma gratificação. Será que isso é um incentivo para a pessoa fazer um concurso em uma universidade ou num instituto federal, ou para permanecer trabalhando neles, né? O que esses TAIs que não têm a possibilidade de pedir imediatamente o incentivo à qualificação, vão sentir, vão pensar a respeito de outros que imediatamente podem receber essa gratificação. Eu estava lendo a Lei 11.091 e um artigo antigo, o artigo 12 e o parágrafo 2º, eles falam desse tempo de 4 anos. Será que isso não seria como uma ressuscitação desse artigo 12, que agora tem outra redação? Né? Exatamente esse prazo de 4 anos era exigido para a pessoa pleitear o IQ.
Então, eu gostaria que ela falasse um pouquinho mais ainda, mesmo que ela tenha dito que essa é uma questão fácil de se dialogar, que ela falasse um pouquinho mais sobre por que esperar 4 anos para pedir o primeiro RSC, e agora eu entendi que também seria um interstício entre um RSC e o outro. Obrigada. Quer fazer por blocos, Paulo, ou vou respondendo? Lisandra, o que você acha melhor? Você prefere bloco ou uma por uma? Eu tô... Vamos fazer por três perguntas? Eu estou anotando aqui que devo responder de uma vez. Tá, joia, beleza. Então, deixa eu conferir aqui. A próxima pessoa que levantou a mão é a Elisângela. Boa tarde a todos, boa tarde, Lisandra. Eu já analisei outras propostas, então já tinha visto esse texto, essa apresentação do ressignificar e verifiquei outras propostas. E vi propostas que consideravam 5 níveis e não 3. Vocês falam de reconhecimento de saberes, competências 1, aí vocês colocam 25% relacionado ao ensino, né, a especialização. Que a pessoa tem especialização, mais reconhecimento de saberes, competências. Aí teria o 25%. Seria isso? Porque eu fiquei numa certa dúvida, porque apesar de ter uma teoria de que está se valorizando o trabalho do TAI, eu acho que, se for nessa interpretação, eu estou achando que não está contemplando quem está lá no A, no B, né? Elisângela, você ainda está aí? Parece que você teve algum problema e a gente não conseguiu te ouvir no final da sua fala. Elisângela, você está me ouvindo? Eu sugiro que saia da sala, entre de novo, e aí quando você retornar, você finaliza a fala, e aí a gente dá continuidade aqui para a gente não estar aguardando, beleza? Próximo, Rogério, pode fazer o seu questionamento? Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, Elisandra, por estar fazendo um esclarecimento da proposta do coletivo Resignificar. Eu fiquei atento aqui, tá? E eu fiquei feliz quando a proposta de vocês também inclui trabalhador aposentado, que é o meu caso, né? Trabalhei 42 anos na Faculdade de Farmácia e Bioquímica. E aí, Elisângela, o meu questionamento é de que forma que vocês estão pensando como vão estar inseridos os trabalhadores aposentados, os pensionistas, aí no caso que vocês também estão colocando, né? Já que a gente está aposentado e temos a confiança que a gente fez um grande trabalho dentro das universidades. O crescimento da educação se deve ao trabalho de todos esses trabalhadores ativos e aposentados também, que contribuiu para esse engrandecimento. Se fala muito em que tem que fazer um projeto de lei, que é isso. Aí eu queria saber, você entendeu? Que vai ser a minha indagação, de que forma que o coletivo pensa na ingressão, na inclusão dos trabalhadores aposentados. Porque é muito bacana falar assim, não, na proposta está incluído trabalhadores ativos, aposentados, pensionistas, mas não deixa transparecer de qual a forma que vocês vão estar fazendo essa inclusão. Muito obrigado. Parabéns, tá?
Será que a Elisângela conseguiu voltar? Mas não tem problema. Acho que não. Se quiser, eu posso fazer a minha pergunta, que eu levantei, como eu estou falando. Paulo, pode falar. Não tem problema. Paulo, pede para ela escrever no chat, às vezes dá certo. O quê? Pede para a Elisângela escrever no chat. Não, parece que ela não está. Parece que ela saiu e não voltou. Não voltou? Não. Enfim, a minha questão é porque, assim, como a apresentação deu um panorama a respeito da proposta, me vem à mente uma questão muito importante, que é uma preocupação pessoal com relação a vamos dizer assim, esse novo caminho, né? Uma nova proposta de avançar na carreira. E com essa nova proposta, a minha dúvida fica em relação a como conciliar a remuneração, né? O topo da nossa carreira, sendo que hoje a gente já tem ela estruturada, né? Se eu tiver doutorado, né, já nos últimos anos de trabalho, chegar no topo, aí eu tenho a remuneração máxima da nossa carreira. Com essas novas propostas sendo algo paralelo, como é que isso viria no modelo atual, pensando em não conseguir, né, tipo, por exemplo, as pessoas que não têm a sua qualificação, elas podem ir por esse caminho. Mas se eu for pelas duas, haveria algum tipo de incompatibilidade, haveria algum tipo de problema com relação à remuneração, já que a gente lida com essa questão do limite? Eu acho que seria mais ou menos isso. Eu vi que o pessoal mandou alguma coisa ali no chat, mas vou responder aqui primeiro, daí depois eu leio e contemplo lá o pessoal do chat também. Primeiro, agradecer muito as perguntas, acho que são todas questões assim, que são muito pertinentes e que surgiram, com certeza, ao longo das nossas discussões de alguma forma. Como eu falei, a gente priorizou estabelecer quais que são as nossas orientações, né, para a construção da proposta. E daí o detalhamento a gente fica muito mais tranquilo para dialogar, né, essas questões de tempo, de tipos de atividades, valores percentuais, né, mas o que a gente não abre mão é dos princípios e diretrizes da nossa proposta, né. Então, primeiro a questão lá que foi trazido a respeito de quem não tem, acho que a Marcélia que colocou primeiro, né, a respeito de quem hoje não tem o incentivo à qualificação, a hora que ingressa na carreira, quem tem uma titulação acima já pode ingressar e já pode requerer o incentivo à qualificação. E quem requeresse o RSC não teria essa possibilidade dentro da nossa proposta, porque a gente colocou um prazo mínimo ali de 4 anos. Por que a gente colocou esse prazo mínimo, Marcelo, para a pessoa não poder já ingressar? Porque a base da nossa proposta é o retorno que aquela tua contribuição dá para a instituição. A pessoa que ela recém ingressou na instituição, ela ainda não teve a oportunidade de trazer a sua contribuição para a instituição. Então, ela precisa de um tempo mínimo para que ela possa participar das atividades naqueles níveis lá que a gente colocou de apoio, integração e participação, planejamento e execução, coordenação, autoria e representação. Dificilmente ela vai ingressar e já vai atuar de uma forma que ela conseguisse uma pontuação para esses itens, né? Que ela estivesse participando ativamente desses processos nesses níveis, né? Então, por isso que a gente estabelece que o RSC ele precisa, sim, de um tempo mínimo da pessoa depois que ela ingressou na instituição, para ela poder desenvolver as atividades a partir da bagagem que ela já traz, da experiência dela, né? Seja a experiência através do conhecimento formal ou de experiência de vida mesmo, mas que ela precisa, sim, de um prazo dentro da instituição para ela trazer essa contribuição para a instituição. Então, por isso que a gente não defende que seja como o IQ, que a pessoa ingresse e já possa requerer. Não, ela precisa de um prazo, trazendo a sua contribuição para a instituição, para daí, então, ela poder requerer o seu reconhecimento de saberes e competências. Quanto à questão da quantidade de níveis, que algumas propostas trazem 5 níveis, a nossa traz 3,
Como eu falei, como a gente pensa sempre de forma integrada a carreira, tem a questão que agora a gente lateralizou a nossa matriz e reduziu o interstício até o fim da carreira, né? Então, também se a gente aumentar muito a quantidade dos níveis do RSC, considerando que a gente colocou um prazo mínimo entre as solicitações, né? Então, talvez a pessoa não consiga até chegar no último padrão, atingir o último nível do RSC, ou talvez também mantendo essa questão do tempo, né, a pessoa vá só lá praticamente quando estiver se aposentando poder requerer o último nível do RSC. Então a gente entendeu que, pensando na dinâmica da carreira atualmente, seria melhor menos níveis com um tempo razoável para que a pessoa pudesse executar as atividades e pontuar dentro delas. Mas claro que isso, como eu falei, né, pode ser negociado. Quanto à questão de se precisa ter alguma especialização, não. O nosso RSC, como eu comentei, a gente não colocou vínculo nenhum com a titulação e nem com a progressão por capacitação. Então, é desvinculado. A questão, se porventura, nos níveis de atividades, for colocado alguma pontuação para algum curso, alguma atividade que hoje possa pontuar para a capacitação também, seria fora. Seria além daquelas horas de capacitação, né? A pessoa poder pontuar, mas de uma forma que não fosse simplesmente o curso de capacitação em si, fosse qual que é o impacto no fazer do servidor que aquele curso trouxe, não simplesmente o diploma e a quantidade de horas, né? A questão ali que foi trazida pelo Rogério dos aposentados é justamente isso, Rogério. A gente entende que o RSC seria para situações como a tua, assim, quando a pessoa que dedicou ali uma vida profissional inteira na instituição, que com certeza trouxe deixou seu legado na instituição e que não recebeu nenhum reconhecimento, nenhuma valorização por isso. Então, esse processo de solicitação do reconhecimento de saberes e competências teria que prever uma forma de registro, de solicitação, que as pessoas pudessem apresentar, porque a gente sabe que existe registro através de portarias nas instituições, de participação em comissões, em projetos, poderia ser registro através de publicações, de artigos, de testemunhos, de repente, de colegas da época. Então, essa forma do registro teria que ser detalhado, mas seria através disso que os aposentados e pensionistas poderiam requerer o reconhecimento de saberes e competências também, que também seria devido a eles. Então, através desses documentos, enfim, formais e através de testemunhos, de repente, alguma coisa assim, que pudesse ser feito o processo, né, aberto com esse memorial. Então, quando a gente fala em memorial, seria isso, tudo que de alguma forma comprove aquela atuação do servidor, tanto do ativo quanto do que já se aposentou. Quanto à questão de novos caminhos, né, para avançar, e a questão do topo da carreira também foi algo que a gente debateu. Hoje se fala dessa questão do teto, né, do servidor com 75% do IQ de doutorado, mas, na verdade, esse é o limite que hoje a gente tem na nossa carreira. Não existe um teto. O teto é o limite do funcionalismo público federal, né? É o teto do serviço público federal. Então, esse teto existe virtualmente porque a gente sabe que nossa carreira ela é numerosa, tem mais de 200 mil trabalhadores, tem toda a nossa defasagem, tem toda a questão da terceirização que constantemente ameaça a nossa carreira, mas assim, não existe um teto de que no máximo vai ser o servidor nível E com 75% do doutorado que a gente pode trabalhar em cima de propostas. Não, existem carreiras que têm gratificação que os servidores recebem 115% do seu salário. Então, não existe legalmente não existe esse teto do nível E com doutorado. Dificulta a negociação em algum momento? Pode ser que dificulte, sim, mas a nossa proposta de RSC, ela é desvinculada do IQ e desvinculada da progressão por capacitação, ou seja, um servidor E com doutorado poderia, sim,
tranquilamente, dentro dos mesmos parâmetros, solicitar o RSC nível 1, nível 2 e nível 3, ou seja, poderia ter o IQ 75% mais o último nível do RSC de nível 3, né? Que ali na nossa proposta a gente colocou 55%, mas como eu falei, essa questão dos percentuais, a gente entender que, não, daí depois, quando for para dar um reajuste no vencimento básico, o governo vai olhar isso e não vai querer colocar. Aí a gente pode pensar. Mas lembrando que, volto a frisar, né, a questão de você pensar a carreira de forma integrada. A gente tem que sair um pouco agora da nossa visão que a gente tinha de pensar o PCCETAI a partir da tabela com a base no piso do A1, né? Agora, nesse novo modelo de tabela, o parâmetro vai ser a tabela do E. Então, se a tabela do E, com 75% de IQ, mais o RSC, não ficar fora do teto do funcionalismo público, ou não ficar num valor absurdo, ele vai ser agora a nova referência, né? Então, é totalmente possível você ter um IQ mais um RSC. Tem aí o debate político também, né? O governo vem sinalizando que não quer inserir novas rubricas na folha de pagamento dos servidores, questão de debate de, vai funcionar como uma gratificação, não vai funcionar como uma gratificação. A gente colocou como um incentivo, assim como o IQ, mas que possa ser acumulado com o IQ. Novamente, não existe restrição legal para isso, mas pode existir restrições ali de dimensão política, né, de interesse do governo de fazer isso dentro da concepção de carreira que eles estão pensando nesse momento para os servidores públicos federais. Mas aí é a negociação, né? Acho que contemplei tudo. Então, respondendo a última pergunta ali do Paulo, né, poderia ir pelos dois caminhos? Sim, poderia ser, na nossa proposta, poderia ser acumulável com o IQ. Perfeito. Elisângela, eu vou pedir licença para o Paulo Edson, porque a Elisângela já tinha feito a pergunta anteriormente, só que ela teve algum problema aí de comunicação, aí vou passar ela na frente. Tudo bem, Paulo Edson? Bom, Elisângela, se você quiser falar... Desculpa, eu realmente tive alguns problemas aqui com a conexão, mas ela retornou. Primeira vez que eu vejo ela cair assim, mas tudo bem, já retornou. Outra preocupação que eu tenho é com a dimensão, aquelas dimensões que vocês colocam muito voltado para a questão da... Eu vejo, tá, que é muito voltado para a proposta que tem para os professores, que é a questão da extensão, da pesquisa. Eu vejo que é mais voltado para essa questão de ter publicações. E aí, eu, particularmente, como Time, me sinto um pouco insegura com essa proposta nesse sentido. E aí, vocês falam no finalzinho sobre a dimensão de poder estar incluindo aí algumas questões relacionadas à gestão. E aí, eu queria, assim, que você me esclarecesse mais sobre o que seria avaliado para nós, tá? Porque eu vejo que, por exemplo, eu tenho colegas que têm publicações e são tais, mas são tais que buscam uma carreira de professor. Eles acabam, assim, desenvolvendo muita pesquisa, participam, extrapolando um pouquinho a dimensão de TAI. E eu já penso que o reconhecimento de saberes e competências deve favorecer o TAI, que assume uma função de fiscal de contrato, por exemplo, que assuma uma função de gestor de contrato, que participa de planejamento de contratação. Eu já tenho mais uma visão voltada mais para o técnico administrativo, entendeu? Então, eu queria que você nos esclarecesse mais sobre essa perspectiva de dimensões que seriam avaliadas pela proposta no caso do seu coletivo. Seguindo as inscrições, Paulo Edson. Boa tarde a todos e todas. Meu especial boa tarde para a companheira Lisandra Maria. A questão
Na realidade, eu queria abordar 3 questões. A primeira questão seria referente à própria natureza do servidor público. Tem ali, nas primeiras páginas do livro de Direito Administrativo, do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, uma diferenciação entre aliás, não é uma diferenciação, ele conceitua servidor estatal e, dentro de servidor estatal, estaria servidor público. Eu queria saber a sua opinião sobre esse tema. A segunda questão é no sentido de que essas áreas, né, como saúde, educação, segurança pública e talvez mais alguma, que isso fosse encarado não como política de governo, mas como política de Estado. E, como política de Estado, as verbas aí, né, a parte do orçamento para remuneração dos servidores públicos já estaria garantido independente de governos. E a terceira questão realmente se refere, né, àquilo que foi falado, e que, na minha modesta visão, o movimento ainda não teve a sensibilidade, né, de encarar de frente a questão dos trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas. Ou seja, os terceirizados trabalham no serviço público, mas é como se eles estivessem, né, num cantinho, é como se fosse uma categoria à parte, né, já que eles são regidos pela CLT, e falta a nós aquilo que eu chamaria de solidariedade de classe. O que eu vejo, na realidade, é um corporativismo, ao contrário da solidariedade de classe. Eu vejo um egoísmo de classe, e esse egoísmo de classe não faz avançar, né, as grandes lutas da classe trabalhadora brasileira, que poderiam culminar, como eu disse em assembleias anteriores, na questão da greve geral. O sistema só vai nos ouvir, o sistema só vai parar para realmente ver as questões da classe trabalhadora brasileira se houver a possibilidade e o sucesso de uma greve geral. Muito obrigado, e eu queria registrar que o nome da minha querida mãezinha também era Maria. Obrigado. Última pergunta do bloco, a Marcélia, por gentileza. Eu me enganei. Eu me enganei na leitura da proposta do Ressignificar, e agora eu quero ler também do CTB, sobre essa questão de o RSC seria mais uma opção para nós, assim, diferente de outras propostas. Quem tem IQ poderia também pleitear o RSC, inclusive quem tem doutorado poderia pleitear. Eu escrevi aqui no chat que eu considero a proposta assim, muito restritiva, né? O item 4, algumas considerações importantes, eu achei assim, muitas restrições. O que abre um pouquinho por exemplo, a pessoa pode participar de qualquer esfera do governo, de governo ou poder, então isso é considerado, as atividades são consideradas. Achei muito interessante, tem na página anterior, a experiência, exercício de atividade em ambiente organizacional, diferente daquele onde está atuando, ou diferente de setor, quer dizer, são coisas que vão abrindo as possibilidades de atuação, mas, ao mesmo tempo, cai em outro problema. Eu vejo que algumas pessoas não têm condição de chegar ao doutorado, de ter os 75%. Então, apenas com o RSC, segundo esta proposta, elas não chegariam também a essa gratificação de 75%.
Algumas pessoas têm dificuldade porque moram em lugares difíceis de ter acesso, mesmo a cursos online. Elas não têm oferta de cursos de graduação, de mestrado, de doutorado que interesse a elas. Então, são N possibilidades, mas essas pessoas não deixam de atuar, de ter uma vida anterior à instituição muito rica, de atuarem na instituição com compromisso, com criatividade. Então, eu acho que a gente, mesmo agora, você abrindo a proposta, né, vou colocar esse verbo assim, abrindo, quer dizer, dando mais possibilidades às pessoas, mesmo assim, a gente ainda tem um problema muito sério, levando em consideração a diversidade do nosso país. Tanto a diversidade aqui dentro mesmo da UFJF, a diversidade entre nós que trabalhamos aqui na UFJF, quem trabalha no UF Sudeste, entre nós que trabalhamos aqui em Minas Gerais, e quem trabalha no Norte, né? Então, existe muita diversidade. Então, a minha esperança é que o RSC seria uma opção também para quem não quer seguir essa carreira de conseguir o IQ. Entendeu? Obrigada, tá? Mais uma vez. Lisandra, se permite, só tem a Carla levantando a mão. Se possível, ela fizesse a pergunta dela. Por gentileza, Carla, você levantou a mão, se você quiser falar. Então, mais uma vez aí, meu muito obrigada a todos e todas pela participação. Lisandra, eu também estava aqui observando, né, toda a proposta aí do Ressignificar, tem pontos muito interessantes. Eu vou em concordância, em primeiro lugar, com a questão da temporalidade, né, no sentido de antiguidade do servidor público federal TAI, no quesito de poder se beneficiar do reconhecimento de saberes e competências, porque realmente é necessário um tempo mínimo para que você acumule um certo conhecimento dentro da instituição para poder fazer jus ao direito do reconhecimento. Eu concordo muito nesse aspecto. E corroborando uma parte da fala também da Elisângela, nossa colega TAI aqui da Proinfra, eu só queria assim, ser mais direta no seguinte sentido. No reconhecimento de saberes e competências, para ser mais objetiva, as participações dos técnicos administrativos em educação, como, por exemplo, a participação desses tais como membros de conselho, a participação de tais como membros de conselho de congregação, a participação dos tais em acompanhamento e suporte no desenvolvimento das pesquisas. Então, esse tangente, ele está corroborado também na perspectiva da proposta do Ressignificar, porque eu vejo o RSC, de fato, como um ganho futuro muito expressivo para toda uma categoria que se estenda, né, aos aposentados, inclusive, que deram imensa contribuição à instituição em vários aspectos. Então, eu gostaria, sim, de saber da proposta de vocês, se essas participações, qual o caminho que o Ressignificar vê, qual o movimento que os tais devem fazer, Lisandra, para conseguir obter isso de uma maneira muito efetiva, muito prática. Abrir um processo via SEI, solicitar toda essa documentação para que ela seja respaldada documentalmente pela instituição, mesmo, por exemplo, atuando em áreas até diversas do seu saber e fazer, como atribuição de cargo. Não sei se estou me fazendo, né, você compreender bem. Tipo, eu trabalho em laboratório, ok? Eu tenho um cargo de atribuição de fazeres voltado para a área de ambiente organizacional das ciências da saúde e, portanto, eu estou imersa ali naquela atividade. Fiz uma formação superior com pós-graduação numa área geral que contempla o Serviço Público Federal, que é a administração pública, tá? E políticas públicas. Então, assim, a participação nossa, enquanto TAI, dentro da instituição,
em vários conselhos, em várias comissões. Eu acho que isso contaria bastante, no caso, assim, o caminho para se obter, o que o ressignificar coloca como sugestão, ou como caminho para a gente obter esse saber e fazer contributivo, porque na maioria das vezes, o que acontece? Nós participamos de várias coisas, fazemos parte como membros de várias coisas na universidade, mas, na verdade, a gente acaba não recolhendo nenhum tipo de documentação para nós. Como eu mesma, eu sou o exemplo vivo. Eu já participo de vários conselhos e comissões, mas, no entanto, eu ainda não tenho esse registro documental com pertencimento para mim, para que eu possa dar ingresso nisso futuro, como uma maneira de você, na frente, poder fazer valer esses documentos para o reconhecimento dos saberes e competências, né? Que, na verdade, é um ganho para toda a instituição, porque isso, de fato, é que vem... Uma coisa é o IQ. O IQ, ele é o quê, no nosso entendimento do incentivo? Ele primeiro beneficia o TAI. Ele primeiro visa a sua formação acadêmico-institucional para que esse saber formal que você graduou, que você concluiu, ele é muito seu. Você pode, no futuro, levá-lo até para fora do seu ambiente profissional futuro. Por exemplo, no momento que você se aposentar, você pode trabalhar na iniciativa privada com todo aquele saber acumulado. Agora, o reconhecimento dos saberes e competências, eu percebo que ele vincula você de uma maneira muito forte à sua instituição. É como se ele criasse uma raiz perene, que fica registrada dentro da instituição como a enorme contribuição que você deu ao passar aqueles anos todos dentro do Serviço Público Federal, no Instituto Federal ou na Universidade Federal em que você está. Então, qual seria, assim, um caminho que você vê que a gente possa fazer de maneira prática para começar a fazer isso de maneira efetiva na nossa vida real aqui dentro da nossa instituição? Obrigada, Lisandra. Acho que são essas, né, Paulo? Isso, fica à vontade. Então, começando lá pela questão da Elisângela, que ela comentou a respeito das dimensões. E eu acho que essa minha fala daí também já contempla um pouco da fala da Marcélia, da Carla também. Eu vou compartilhar novamente minha tela só para dar um exemplo, né? Que foi aquela parte que eu passei, para não ficar me estendendo muito, item a item, né? Mas, por exemplo, para a dimensão institucional, a gente entende que simplesmente você compor uma comissão, ser gestor de um contrato, alguma coisa, não pode ser suficiente para você pontuar. Mas sim, o que aquela tua participação gerou em questão de conhecimento, ou o que aquilo trouxe de contribuições para a instituição. Então, a gente deu alguns exemplos aqui, claro que esse rol não é taxativo, né? A gente precisa, como eu falei, né, algumas posições para diálogo, a gente precisa dialogar formas de transformar isso efetivamente em critérios, né? Mas seria, por exemplo, a redação de pareceres, a elaboração de propostas de regulamentações, relatórios, por exemplo, quando você é gestor de um contrato, você é fiscal de um contrato, você vai gerar depois um relatório a respeito daquele contrato, dando como que ocorreu aquele contrato? Foi um fornecedor que prestou um bom serviço para a instituição ou não? Então, da mesma forma, na dimensão da gestão. A gente entende que hoje os TAIs já ocupam muitos cargos de chefia, de coordenação, de assessoramento, porém a gente entende que é possível, sim, a participação como a chefia ser pontuada, mas ela precisa ser o nível da ação que pontue, e não meramente o exercício da chefia. O que a gente quer dizer com isso? Que não pode ser simplesmente você ter lá a portaria de que você foi chefe de uma sessão ali por tal período de tempo. Então, hoje no RSC docente, a gente vê muito isso dentro dos IEPs. Os professores ficam doidos para entrar em comissões para pontuar no RSC. Mas daí é aquele professor que entra na comissão e não trabalha efetivamente na comissão. O nome dele está lá na portaria.
Mas se você for ver o que ele contribuiu para aquele trabalho, o que ele construiu, ele participou das reuniões, ele participou da construção de relatórios, o que efetivamente ele concebeu dentro daquela comissão. Então, é nesse sentido que a gente quer dialogar e estabelecer formas que vão além de uma portaria que estabeleceu, que designou a pessoa. A gente quer que essa forma de reconhecimento de saberes e competências contemple para além disso, que não seja simplesmente, porque não, a portaria que é o documento oficial, então ela que vai valer. Não, a gente quer o aspecto prático, que vai muito no que a Carla falou. A contribuição prática desse servidor com esse saber e competência é muito mais importante para a instituição do que aquela portaria que o designou. Seja ele chefe, seja ele representante em uma comissão. Quantos representantes nossos que a gente tem em conselhos, em N situações que não nos representam efetivamente, simplesmente tem o nome lá. Então, a gente a gente acha imprescindível que esse diálogo ele ocorra dentro dessas dimensões, mas de forma que a pontuação ela seja revertida efetivamente em saberes e competências que contribuíram para a instituição, não meramente uma participação por participação. Então, acho que isso contempla um pouco ali também da pergunta da Elisângela sobre a questão de ser fiscal de contrato, gestor de contrato, atividades administrativas, né? As atividades administrativas são imprescindíveis para a instituição, mas no nosso conceito de reconhecimento de saberes e competências não é meramente a atuação que deveria pontuar, mas sim o que essa atuação resultou. De repente, a partir de um contrato, a pessoa conseguiu desenvolver, até emendando ali, pegando o gancho com o que o Paulo Edson comentou sobre os servidores terceirizados. Poxa, eu sou servidora concursada, e minha responsabilidade é fazer a gestão do contrato dos terceirizados. De repente, eu fazer um programa de qualidade de vida no trabalho para os terceirizados, fazer um projeto a partir disso, enquanto gestora, e depois colocar no relatório final daquele contrato, mostrando quais foram as ações que a gente realizou junto com os terceirizados, abordando questões de qualidade de vida, de segurança no trabalho, de EPI. Então, não é o contrato em si, mas sim o que eu gerei a partir daquele contrato de contribuições para a instituição. Então, ali do que o Paulo falou, assim, Paulo não é muito minha área, então eu não sei delimitar muito a questão ali, da questão de estatal, servidor público, federal, mas eu achei muito importante o que você falou sobre a questão de solidariedade de classe. Então, eu acho que esse debate do RSC, ele precisa estar permeado por todas essas questões que a gente abordou na nossa discussão, e também por essa questão da solidariedade de classe, que é o que a gente colocou na nossa análise. O que está sendo muito colocado a respeito do RSC? A FASUBRA está atrasada nesse debate, então vamos pegar a proposta que já existe do Sinasef e dizer que a gente aceita a proposta da forma como está colocada, ou a proposta do FORGEP, que foi construída a partir da gestão das instituições. Então, inclusive, para o Comando Nacional de Greve da FASUBRA, eu, quando fui fazer a apresentação, eu reforcei. Falei, gente, do pouco que eu participo dos debates na FASUBRA, eu sempre admirei muito as pessoas que estavam lá, falando que não, que ninguém vai determinar a nossa carreira por nós. Nós vamos determinar o que nós queremos para a nossa carreira. Então, a gente não quer copiar uma carreira que foi construída para docentes do ensino básico, técnico e tecnológico e replicar, de alguma forma, adaptando da medida que for para a nossa carreira. Não, a gente quer pensar uma proposta de RSC que seja pensada para a realidade dos tais. E entra daí também naquilo que a Marcélia colocou, da diversidade. Isso também é importante, eu acabei esquecendo de comentar na apresentação hoje. Outro diferencial importantíssimo, gente. A carreira EBTT, ela tem um cargo, que é docente EBTT. Eles têm só um cargo. A nossa carreira hoje tem mais de 300 cargos em 5 níveis de classificação. Aí você vai me dizer que tem como fazer o comparativo de uma carreira que tem um cargo para uma que tem 5 em 5 níveis diferentes de classificação, e que isso, de alguma forma, vai ser justo com
as pessoas que estão nos cargos desses 5 níveis, muito difícil. A gente tem que pensar numa concepção de RSC para a realidade dos tais. A gente não vai conseguir adaptar a equivalência que o EBTT faz com qualificação para os tais, porque para nós, a gente já tem o incentivo à qualificação para quem quer buscar a qualificação, para quem quer se qualificar, mas a gente hoje não tem o reconhecimento dos saberes e competências de quem não teve oportunidade ou não quis buscar a qualificação e nem por isso deixou de prestar toda a sua dedicação para as instituições e contribuir ativamente para a construção das nossas instituições federais de ensino. Então, é esse que é o ponto essencial e imprescindível da gente ter em mente quando a gente fala em RSC-TAI, tá? Outro ponto que a Carla colocou foi a questão da temporalidade, que ela comentou, né, sobre o tempo mínimo para reconhecimento, que a gente tem acordo, a participação como membros dos conselhos, acho que isso eu contemplei, né, que não seria simplesmente por ser um membro do conselho, mas sim o que a pessoa teve em decorrência disso, a atuação em comissões da mesma forma. A questão que a Marcélia colocou, que ainda assim não chegaria a 75% como doutorado. Isso foi um debate que a gente trouxe também, sabe, Marcélia, mas a gente entende que daí não teria como você ter o acúmulo do RSC com o IQ, porque senão um técnico de nível E com doutorado não poderia receber 150% a mais, né, daí extrapolaria muito, extrapolaria inclusive o teto do funcionalismo público. Então, por isso a gente não colocou a equivalência de percentual com o IQ, e reforço novamente, né, a nossa proposta, ela não tem vinculação nenhuma com o IQ, ela é independente, a pessoa pode ter direito ao IQ e ao IRSC, independente do seu nível de classificação, do seu cargo, do seu IQ, né. E gostei muito da sua fala a respeito da questão da diversidade entre os tais. Eu acho que esse é um ponto imprescindível para a gente recuperar da nossa carreira, entender que ela é uma carreira diversa, que tem muitos fazeres, e também com o gancho daquilo que o Paulo Edson falou, que a gente tem que parar de assumir como vitimismo de que o que está terceirizado e acabou, porque esses fazeres continuam acontecendo dentro das instituições e que se a gente não se preocupar com isso agora, a gente vai ser os próximos que vamos estar na precarização, na terceirização, se a gente não começar a se preocupar com essas questões em todos os debates, inclusive no debate do RSC. A gente fornece é mais fácil se a gente considerar o que já está posto lá. É mais fácil o que já está aprovado, que é o RSC do EBTT, a gente tentar fazer. E vai ser mais fácil também a gente deixar muitas pessoas da nossa carreira de fora de mais essa questão para a nossa carreira, né? Então, é nesse sentido que a gente gostaria de trazer esse debate. Espero que eu tenha contemplado todas as questões. Teve mais alguma coisa? Fica aberto aí mais alguém, se gostaria que fizesse alguma questão para a Lisandra. Estou entendendo que as dúvidas foram sanadas. Se ninguém mais tiver alguma questão, eu vou deixar esse espaço final para uma consideração, as considerações finais da Lisandra, né, a respeito desse processo aí, dessa apresentação, e é isso. Fica à vontade, Lisandra. Obrigada, Paulo. Então, só finalizando, né, queria agradecer o espaço. É sempre muito bom conversar com as outras entidades aqui da FASUBRA. Eu acho que essa nossa federação, ela abre muito essa oportunidade da gente conhecer as realidades do Brasil todo, né, e de diferentes cargos, diferentes níveis dentro da instituição. Como eu falei, eu ainda sou muito nova na carreira, né, entrei em 2017, ainda estou nesse processo de aprendizagem, estou na minha primeira greve, e me sinto muito lisonjeada de estar aqui hoje conversando com vocês a respeito de carreira com quem já vivenciou todo o histórico da carreira, né? Eu já entrei no PCC-TAI, tenho certeza que aqui tem gente que ainda é de outros planos de carreira.
e quero me colocar à disposição, que vocês tiverem, se alguém que não estava presente aqui nessa reunião ao vivo, depois quiser enviar, deixo disponível para vocês o meu contato, e podem entrar em contato se tiverem alguma dúvida, tudo, quiserem que retorne em algum outro momento, e deixo como sugestão que vocês amplifiquem esse debate sobre a RSC. Eu sei que é um debate ainda novo, né, e a gente fica um pouco perdido, e a gente, nesse contexto de greve, ainda tendo que debater isso, fica com aquela sensação de medo de perder a oportunidade de debater a RSC e sair como uma resolução de greve, mas peço que vocês realmente façam de forma efetiva esse debate dentro da entidade, com os pares de vocês, dentro da concepção que a gente quer para a nossa carreira. Eu tenho reforçado bastante, a gente tem feito reuniões com os alunos aqui também, né? Então, fica também a dica para vocês conversarem com a comunidade escolar, porque muitas vezes os estudantes também não compreendem a nossa carreira. Eu reforço muito com eles, eu falo, olha, gente, se eu fosse pensar pelo meu aspecto individual, eu poderia tentar outro concurso, eu poderia estar pensando em fazer outras formações, em seguir outras carreiras, mas eu gosto de trabalhar na instituição que eu atuo, eu gosto de atuar no cargo que eu atuo, e por isso que eu estou defendendo uma carreira melhor, né? A gente ingressa no concurso público pensando em se desenvolver ao longo da carreira, dar o nosso melhor e, porventura, se aposentar, né, na nossa função. Então, é por isso que a gente tem que debater e pensar de forma sempre conceitual, né? É isso. Obrigada, gente. Lisandra, em nome do Comando de Greve e do Sintufejuf, a gente agradece a sua presença, né, a sua apresentação, que eu acho que elucidou muito os pontos a respeito da proposta. Eu vou dar por encerrada a reunião, agradecer a todos a presença, e amanhã a gente terá outra apresentação. Deixa eu ver aqui qual é o... Só um instante, pessoal. Amanhã a gente vai ter a apresentação. Perdi. Sim. Com a Fátima. Isso. É a proposta do CTB, né? Marcela, eu acho que você tem algumas propostas que são parecidas, né? Então, amanhã também, às 14 horas, a gente vai ter a reunião com a Fátima dos Reis do CTB. Então, a proposta do coletivo CTB. Então, eu dou por encerrada essa reunião, agradecer imensamente a presença de todos, especialmente de Lisandra. Uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde para todos e todas, Lisandra, muito obrigada aí pela sua participação aí, maravilhosa aí com os esclarecimentos, tá? Muito bem-vinda aqui para todos nós. Valeu, gente, muito obrigada. Eu vou deixar meu contato depois com o Felipe, que eu estava falando com ele no WhatsApp, aí pedi para ele replicar para vocês. Quem quiser me mandar um e-mail, fica à vontade. Tchau, tchau, gente.